Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, são 7h31. Eu estou recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a deputada Janaína Riva, do MDB, vice-presidente do Poder Legislativo. E vamos conversar com a deputada Janaína sobre vários assuntos. Eu começaria conversando, até porque esse é um dos assuntos também, sobre essa decisão do ministro Campbell, né, que entristece a população brasileira, na minha opinião. Porque, assim, só o Ministério Público pode investigar o Ministério Público, ninguém investiga os fiscais. Isso é o mesmo que mandar que só o PT pode investigar o Lula, nunca pune ninguém, porque o Conselho Nacional de Justiça ainda pune, o Conselho Nacional do Ministério Público não pune ninguém, a não ser casos assim muito excepcionais e que envergonham a instituição. É uma casta de intocáveis. E eu sei que não depende da senhora, você é só deputado estadual, isso depende de mudar a legislação lá a partir de Brasília. Mas você que está se colocando como assistente nesse episódio da Grampolândia já sabe que tem pela frente o Ministério Público que deveria lutar para apurar os crimes e o Ministério Público está lutando para não apurar o crime da Grampolândia. Então vocês vão ter muito trabalho lá como assistente de acusação. Acho que vocês são assistente de acusação. Normalmente o acusador seria o Ministério Público. Mas não é, o Ministério Público é o defensor da Grampolândia. Me disseram que você é auxiliar do Tribunal de Justiça, do desembargador e do juiz Faleiros, né? Que são duas ações, né, distintas, né? Uma corre na vara militar. Primeiro, bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. É um prazer estar aqui nessa manhã. É claro, Antero, que é decepcionante, né? Decepciona muito porque nós depositávamos, e continuo depositando, né, muita confiança no desembargador Orlando Perry. Um homem muito sério, acredito que tenha conquistado também, a partir das investigações dos grampos, uma simpatia da população mato-grossense como um todo pela sua postura, né? Uma postura muito determinada, muito aguerrido. Ele lutou para que essa investigação voltasse para o estado de Mato Grosso, até porque ele sabia que a repercussão maior se daria aqui dentro do estado. Estimam-se que 70 mil pessoas foram grampeadas, e é claro que a gente fica triste com uma posição dessa do ministro Campbell, que, aliás, a gente tem que registrar que desde o começo tentou atrapalhar a investigação dos grampos, né? Enquanto esteve com ele, sequer a investigação andou. Na minha teoria, por corporativismo, porque o ministro Campbell é ex-colega de Pedro Taques. Quando ele era membro do Ministério Público, Pedro Taques era procurador da República aqui em Mato Grosso, e foi ele que subiu o processo para lá e sentou em cima. Não fez nada, absolutamente nada. Ele impediu a solução das investigações do episódio da Grampolândia, que é um crime gravíssimo. E aí a gente também entra na mesma questão do Ministério Público, que se houvesse qualquer tipo de denúncia com relação ao Campbell, e a esse prazo não cumprido, que ele ficou lá sentado 2 anos mesmo em cima das ações dos grampos, das investigações dos grampos, ele seria investigado também pelo CNJ, né? Então a gente fica, decepciona um pouco, sim. Eu já tinha dito isso lá na Assembleia com relação a essa questão do Ministério Público. É claro que confio em muitos dos promotores que ali estão. Domingos é um deles, que é uma pessoa muito séria, também um homem muito decente, mas é frustrante você saber que a lei não é igual para todos, né? Realmente a lei não é igual para todos. Se fosse qualquer um de nós correríamos às instâncias, inclusive político com foro. A diferença nossa é que nós já vamos direto para a segunda instância, mas nós veríamos as coisas andarem, né? Agora, você vê uma investigação como essa, tão séria, que causou um impacto tão grande na vida de tantos mato-grossenses, ser tratada dessa forma, dá uma decepçãozinha, né? Parece que vai virar em pizza mesmo, né? Não, eu acho que talvez, no que depender aqui da Justiça de Mato Grosso, se bem que o Ministério Público, cabe a ele a exclusividade da denúncia, ele vive agora lutando para não fazer denúncia num espaço realmente. Eu acho que o Ministério Público está se autodesmoralizando. Ninguém desmoraliza ninguém, né? O Ministério Público está correndo ele não está fazendo. Em muitos casos, ele está pedindo arquivamento. Recentemente pediram arquivamento daquele episódio do Paulo Taques,
com relação às delegadas. E com relação à amante. E só não arquivou porque o juiz não aceitou e o Procurador-Geral de Justiça corrigiu o Ministério Público. Que tem gente séria no Ministério Público? Tem. Mas que o corporativismo deles é maior que a seriedade, é também. Mas você sabe que tem algumas situações, uma vez eu estava falando lá na Assembleia, essa situação, por exemplo, de deputado poder votar prisão de parlamentar. E a mesma coisa eu vejo com relação ao Ministério Público. Essa autodefesa que foi criada, ela nem sempre ela favorece aqueles que querem fazer um trabalho diferente. Eu acho que prejudica muito aqueles que querem fazer um trabalho com seriedade dentro do Ministério Público e imparcial, principalmente. Eu falei a mesma coisa, eu torci tanto para cair isso aí da Assembleia lá na Justiça, que imagine você ter que votar um colega seu, se vai ficar preso ou se não vai, você entra numa questão discricionária, que é uma questão muito pessoal, você sai da onde você deveria, da vala que você deveria adentrar. E sem experiência para isso. Isso aí, exatamente. A mesma coisa eu vejo com relação ao Ministério Público. Tanto não poderia deputado voltar soltura de deputado, como também não poderia os membros do Ministério Público, só eles se investigarem ou denunciar. Eu tenho certeza que é claro que vai falar mais alto essa questão do corporativismo, como fala também na Assembleia, então não posso nem tecer tanta crítica aqui, né? Porque senão você fala uma coisa e pratica outra. Eu acho que essas regras é que deveriam mudar, como você falou, em âmbito federal, nível de Brasília, e tirar isso dessa decisão corporativista dentro aí desses poucos que são tanto MP quanto parlamentares, e passar isso para quem é competente de verdade, que é o Poder Judiciário. Essa questão dos parlamentares, na minha opinião, foi um grande acordão com o Supremo. Porque o Senado estava ameaçando abrir impeachment contra alguns ministros do Supremo. Aí o Supremo, em contrapartida, garantiu o seguinte: olha, deputado só pode ser preso se a própria casa parlamentar onde ele atua aceitar o pedido de prisão. Quer dizer, o poder passa. Então nós vamos transferir o poder para vocês. Aí o Supremo decidiu isso, aí nunca mais se ouviu falar em impeachment de ministro do Supremo. Esse país aqui é uma coisa assim. Mas isso muita gente comemorou, né? Achando que era um fortalecimento para a Assembleia. Eu acho isso horrível. Eu, se dependesse de mim, não gostaria de nunca passar mais por uma situação como essa. Cai família lá para dentro, aí vem a esposa, vem o filho. Até porque a facada nas costas vem ali na frente. A facada nas costas é logo depois que terminar o mandato, um dia depois de terminar o mandato. Eu não gostaria de passar por isso. A gente comemorou. Eu acho isso muito errado mesmo. Tá, deputada, vamos falar do MDB. O MDB está consolidado com o Emanuel Pinheiro. Hoje sim, consolidado com o Emanuel. Acho que, na verdade, o MDB ele mudou muito pouco, né? Ele, com relação ao diretório dele municipal, ele mudou muito pouco. O Emanuel construiu essa aliança ali, né, com o Fayad, com o Luiz Antônio, que é hoje o secretário dele, que são figuras tradicionais do municipal aqui de Cuiabá, e hoje ele tem tranquilidade, e acho que também isso é justo, até porque ele é o prefeito da capital, então nada mais justo do que o prefeito coordenar o diretório de Cuiabá. É natural a candidatura dele, né? É natural, acho que a candidatura dele é natural, e eu tenho pelo menos encarado como se a candidatura realmente fosse o normal, fosse o fluxo que ele deve seguir. Agora, qualquer coisa diferente disso, aí eu já acho que seria o não normal, o anormal, que aí é uma decisão que vai caber exclusivamente a ele, né? E acho que é lógico, o partido também deve participar disso, logo que se aproximarem as eleições. Mas hoje eu vejo o Emanuel candidatíssimo, né? Tá, não só eu, acho que todo mundo, né? Você teria interesse de disputar a prefeitura de Cuiabá na hipótese dele não disputar? Eu não dispensaria, né? Porque se eu tivesse assim, interesse em participar, não está dentro dos planos participar de uma eleição aqui em Cuiabá no ano que vem. Mas é claro que eu tenho ouvido também muitas pessoas, mas se Emanuel não for, talvez pudesse ser um nome consenso, daria para construir com o apoio também do governo, facilitaria essa questão de relação, seria um cenário. Aí é um cenário muito diferente. O que eu não estou disposta, e eu acho que nenhum político deveria estar, é entrar numa batalha sangrenta aí por uma prefeitura, numa briga,
que eu acho que ela é muito ingloriosa, inclusive para Cuiabá. Eu acho que nesse momento político que todos vivem, essa coisa de você entrar numa eleição, que você tem que entrar com muito compromisso, devendo muita coisa, cargo, devendo espaço, fazendo muita composição, muita promessa. Eu acho que esse é um mandato que eu não gostaria de ter. Né? E também analisar muito bem o quadro de Cuiabá no ano que vem, né? Como que vão estar, como que vai ser o município, se o município vai estar com as contas em ordem, porque assumir, por exemplo, um município como Mauro assumiu o governo, é uma coisa também que eu não gostaria. Mas acho que hoje essa questão da candidatura do Emanuel caminha bem, e eu acho que vai ser uma disputa muito sangrenta com um candidato que venha da base governista, né? Infelizmente, a gente está tentando construir algo diferente disso, e eu gostaria de que isso fosse uma realidade, mas cada dia que passa eu vejo isso mais distante, sabe? Da gente conseguir fazer com o Emanuel uma aliança junto ao governo do Estado. Então deve ter a candidatura do Emanuel, a candidatura de um grupo governista e, segundo o Lúdio, uma candidatura da esquerda. Eu acredito que sim. Uma candidatura alternativa. Ou até duas da esquerda, né? Porque eu vejo também os partidos de esquerda também um pouco distantes, né? Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte. Quem quiser perguntar, pode ligar no 98107-4204, passar a pergunta por WhatsApp. 98107-4204. Ou ao vivo no 3054-1019. Vamos ouvir aqui a primeira pergunta. Bom dia, Antero e deputada. Essa questão do Ministério Público aí, eu não duvido nada que o parente do prefeito esteja por trás da investigação do crime do paletó. Entendeu? Aí ele está falando sobre a questão do Ministério Público, né? Um assunto que nós já falamos e praticamente não é uma pergunta para a deputada. Mas tem aqui uma pergunta pelo Facebook. Moraes Antunes. Muito obrigado, Moraes, pela audiência. Ele coloca o seguinte: Antero, fala com a deputada sobre o cota zero. Falei para você. Esse é o assunto que eu falei. O Mauro Mendes, que gosta de confusão, né? Saiu de uma confusão, já está entrando em outra, né? Mas você tem um projeto nesse sentido, né? Eu tinha, né? Porque aí eu acabei retirando quando o governador apresentou o projeto do executivo, até porque eu sempre achei que é uma questão que é de competência do executivo mesmo, não é do parlamentar, porque você está mexendo na questão ambiental, e essa é uma questão que compete ao governo via SEMA, né? E eu sempre tive simpatia, né, pelo cota zero, e falei agora há pouco para o Antero, eu acho que essa é a discussão que vai tomar e demandar mais dedicação nesses próximos 6 meses lá na Assembleia Legislativa. 6 meses não, né, já são praticamente 4 meses, né, que nós temos aí pela frente. E a questão da cota zero, ainda existe muito conflito, né, o governador está fazendo um levantamento daqueles que de fato são pescadores profissionais, para se ter um número exato do impacto, vamos dizer assim, na vida dessas pessoas que vivem exclusivamente da pesca. Ainda não tem um número exato, Antero, mas o governador já falou aqui, inclusive, que já encontrou empresário, servidor público, com carteirinha de pescador profissional. Fora isso, nós temos a questão do comércio, que eu falava agora há pouco também para o Antero, que tem uma preocupação muito grande, que eles falam que só vendem a isca viva para o pescador profissional, que não vendem isca viva para pescador amador ou para quem pratica a pesca esportiva, que é o pesca e solte. Então, são algumas questões pontuais que eu acho que ainda não estão muito claras. Agora que foi formada a comissão especial, até houve uma discussão ontem na Assembleia. Ainda não falei com o Botelho sobre isso. Ontem, primeiro, eu tinha pedido a ele que respeitasse os blocos, né? Nós temos 4 blocos, aliás, 3, que fosse feita através dos blocos as indicações na comissão. Aí o Botelho atendeu esse pedido, vamos fazer através dos blocos. O meu bloco, por exemplo, tem o deputado Eliseu, que é contra a cota zero, e eu quis indicá-lo, porque eu acho que ele está muito ativo, participando das audiências públicas. Interessante, você é a favor, quer indicar um que é contra. Que beleza. Mas sabe por quê? Porque os outros 2 blocos, a maioria dos deputados são deputados que são a favor da cota zero. Então, para não ficar desproporcional e sem ninguém
que é contra, eu achei por bem indicar um deputado, até porque também eu sou líder, eu não posso querer tudo para mim, né? Não pode querer tudo para você, mas tem que ser a opinião da maioria do bloco. Mas a maioria do bloco quer o Eliseu por conta do trabalho que ele está fazendo, né? E então eu acho justo, ele está viajando bastante, está se empenhando nisso. E aí os outros 4 indicados, desculpa, eles devem ser 4 indicados da base governista, até porque os outros 2 blocos são blocos do governo. Então, o governo já deve fazer ali o seu papel na comissão especial. Só que está tendo uma discussão se isso não deveria ser na comissão de meio ambiente, porque tem uma comissão permanente de meio ambiente. E até conversei com o Botelho sobre isso, analisando friamente, eu acho que deveria passar pela comissão de meio ambiente, até porque veio da Secretaria de Meio Ambiente. Mas tudo bem. Independente de um ou de outro, agora a gente vai ter os números mais claros para poder fazer a discussão. Só que eu vejo o Mauro muito firme com essa posição de enfrentar essa discussão. Já se cogitou, inclusive, um subsídio aos profissionais que de fato vivem da pesca, não ao empresário, não ao servidor público. E agora eu acho que vai ser uma decisão dos 24. Quer dizer, aquele que quer fazer essa defesa do não cota zero, que eu não vejo por quê, porque eu não acho que vai ser dessa forma, pelo menos os outros estados que a gente chegou a entrar em contato, não houve esse prejuízo, a questão da pesca, do pesca e solte, só fomentou o turismo. Não, a questão do comércio é uma tese boba, eu acho que vai vender mais isca. Porque vai aumentar o número de pescadores, vai aumentar a necessidade de isca, é claro. Agora eu acho que eu pesco, né? Comecei a pescar com meu marido pesca, e o que a gente tem visto a cada ano que passa, você vai demorando mais tempo para pegar um peixe. Tem dia que você vai para o rio e passa o dia inteiro e não pega nada. Fala para ele que depois eu dou uma aula para ele. Tem um telefone aí. Tem alguém na linha, alô? Bom dia, Antero. Bom dia, deputado. Bom dia. Deputado, a senhora ganhando como prefeita, a senhora vai deixar de cadeira para os vereadores ou não? Isso é Afonso do Ribeirão. Tá certo, tá certo. Porque tem um vereador, coitado, eu estou brigando para conseguir, a senhora escreve aí, 3 braços de lata, 3 braços, tem 3 meses, lá na escuridão, lá onde eu estou pedindo, né? A senhora quer comprovar, a senhora liga no 367-1557 e pergunta para eles quantos tempos está a gente brigando. Eu até cansei de ligar, nem me ligar mais. Mas como eu respeito muito a senhora e o Jornal da Capital, eu tenho que dar minha pitadinha. Porque eu conheço Joara, conheço toda a senhora. Meus parabéns à senhora. E a briga dura, hein? Uma mulher no meio do horror de me querendo mandar. E a senhora fala firme. Saúde para a senhora. Tá, muito obrigado. É Afonso do Ribeirão do Lipa. Um abraço aí, Afonso, para você, para todos do Ribeirão do Lipa. Tem meu amigo Benedito também, que mora aí no Ribeirão do Lipa. Acho que sua briga é uma briga justa, né? E eu tenho esse perfil, eu gosto, né, de atender as pessoas. Até o tempo que eu fiquei na presidência, meu pai falou para mim, olha, realmente, nós não servimos para isso, porque eu não queria nem sair para almoçar, nem sair para jantar, porque eu sei que às vezes as pessoas vêm de muito longe, principalmente lá na Assembleia. Minha base é uma base que ela é muito diferente, né? Ela tem municípios a 1.200 quilômetros, tem município que é aqui do lado de Cuiabá, então eu faço o possível para atender todo mundo, Afonso, mas a sua luta acho que é justa. Eu pedi para a Laura anotar aqui, a gente vai passar também lá para a prefeitura, para o Emanuel, para ver se a gente arruma esses 3 braços de lata aí, que eu presumo que deve ser a questão da iluminação pública. Né? Deve ser, com certeza. Deputada, e o que mais está pegando nessa questão da pesca? Na minha opinião, tem um equívoco só do governo. O governo, para mandar esse projeto, nem a Assembleia sabe, nem o governo sabe, nem o governo mandou, nem a Assembleia perguntou por enquanto. Quantos são os pescadores profissionais? Aí que tá. Isso quer aí. Dizer, eu acho que é o foco... esse levantamento sobre a situação do homem precisa ser feito, não só o levantamento da questão da fauna ictiológica. Até circulou por aí um vídeo de um promotor do Ministério Público lá de Rondonópolis pedindo às pessoas que deem baixa na sua carteirinha, né?
porque já houve uma fala do governador e de outros que aqueles que forem pegos com carteirinha profissional e forem empresários, forem servidores públicos, tiverem outra fonte de renda, isso vai ser enviado à Polícia Federal. E eu acredito que o número vai diminuir muito quando se passar por essa peneira. Então, eu acho, concordo com você, que deveria ter sido, assim, um primeiro ato, e acho que o governador só não fez antes, porque mandou para a Assembleia para ele já ir seguindo a pauta e dar a possibilidade dos deputados fazerem audiência pública, mas eu acho que isso é fundamental, né? A gente saber com quantas pessoas nós estamos falando. Eu não acredito que tem em Mato Grosso 10 mil pescadores profissionais, de forma nenhuma. E registrados tem, né? Registrado tem. Acho que isso aí, Antero, a gente estima que seja algo em torno de 2.500 profissionais. No máximo, né? Vamos ter mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Melzito, aquele que não concorda com nada? Melzito, que não concorda com nada. Então, o que você está discordando aí da deputada, Melzito? Eu queria saber dela um discordo, por exemplo, essa pesca zero aí, não é o mesmo sistema do boi, do peixe, que o frigorífico tomou conta de tudo. Hoje o pequeno agricultor, que era conhecido pé de ferro, não tem mais para quem vender o boi, porque o frigorífico só compra de caminhão fechado. O peixe só pode ser vendido por frigorífico, não pode ser vendido nem na rua. Isso não é a mesma meta do peixe. O Braulio Maggi toma conta de tudo, que hoje ele é um dos maiores donos de piscicultura. Vê com ela se essa ideia minha está errada, ou eu comecei há 103 anos e não vi isso ainda. Eu estou mentindo para mim mesmo. Um abraço. Tá ok, Neuzito. Um abraço, Neuzito, para você também. Neuzito, você sabe que eu fiquei sabendo essa questão do Blairo quando começou a discussão, que aí começaram a falar que a lei era para atender o Blairo Maggi. Não é Blairo, era aí. Era aí, então o pessoal faz confusão. Com mas na verdade, o que eu vejo é que o Mauro, ele acredita muito na recuperação do turismo através do Cota Zero. E aí, quando você compara as cidades onde se instalou o turismo, na prática da pesca esportiva, mudou muito a realidade econômica da cidade. Então, vamos supor, as cidades que vivem hoje da pesca predatória, até hoje, se você parar para ver, são as cidades mais pobres do estado de Mato Grosso. Vamos lá, você está falando de Barão, você está falando de Santo Antônio, mostrando, na minha opinião, que realmente esse não é o caminho, a pesca predatória. Agora, quando você para lá e muda, vamos mudar lá para a Alta Floresta ou para o Araguaia, onde se desenvolveu a pesca turismo, pesca e solte, pousadas cobrando diárias de R$ 1.800 por pessoa, pagando piloteiro para R$ 150 por 8 horas que a gente paga um piloteiro, fora, é claro, o que você consome, que aí tem um refrigerante, tem a cerveja, tem isso e tem aquilo. Se você for pelo outro lado também, que é a questão das pessoas que viajam, do comércio, que se estimula, porque a cidade fica cheia. Por isso que se você parar para ver em Cáceres, por exemplo, a maioria é a favor. Por que a maioria é a favor? Porque eles acreditam que está aí, o caminho é o turismo, que aí vem o dinheiro, que aí acaba com essa questão predatória, a consciência de você tirar do rio e devolver. Mas sabe qual que é um dos receios que eu já ouvi, deputada? Olha, eles vão fazer essa pesca zero, vai ficar estabelecida a pesca zero, vai continuar a pesca predatória do mesmo jeito e o Estado não tem estrutura para fiscalizar. Mas é diferente, né, Antero? Porque Por quê? hoje tem medida, hoje tem quantidade, né? Hoje tem medida, tem quantidade. Nessa questão do Cota Zero, que a gente fala Cota Zero, mas o correto seria transporte zero, essa que é a verdade, você não pode transportar de forma alguma. Foi pego em qualquer barco, vai facilitar muito o trabalho da fiscalização. E não só da fiscalização. Hoje em dia a gente sabe como acontece. Todo mundo tem um celular. Eu que estou lá, que sou um vigilante, eu cuido disso, eu gosto disso. Como, por exemplo, eu fui lá para o Rio das Mortes e fui pescar e vi um cara cheio de rede, de material ilegal, com peixe acima da medida. Você tirou uma foto e denunciou, meu amigo, tchau e benção. Eu acho que vai ter uma questão aí que a gente vai ter que mudar, que é a questão cultural. Todos nós vamos ter que Mas o Estado esse papel. tem condições de fiscalizar isso? Além do Estado investir nisso, quando o Estado começar com o perdimento do bem, que está lá na lei, está muito claro, o que é o perdimento do bem? Eu peguei um barco, e isso vai ser coisa muito rápida de acontecer, é só dar uma volta no rio. Pegou um barco que já tem mais de uma espécie, só tem uma pessoa pilotando, já não pode.
porque só pode carregar um para alimentação. Ele pode comer o peixinho dele lá na beira do rio. Depende do peixe. Se você tiver você eu e sua sou esposa, pescador amador. você for pescar comigo e com o Didi, Eu sou pescador amador. Nós podemos carregar 3 para consumo próprio. Depende, deputada. E se estiver pescando bagre? Não, é verdade. Pegar 3 bagrinhos, não, tem que parar. Não, eu entendi o que você está querendo dizer. Não, depende. Mas a gente foca no peixe maior, né, Antero? Porque hoje, infelizmente, só pega bagre, mas a gente vai pegar o maior. Não, pesca. Eu tô tirando férias agora, vou dar uma pescadinha. Vamos ver aqui, tem mais um ouvinte aqui na linha. Alô? Alô, bom dia, Antero. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, deputada. Bom dia. José Roberto, Antero, tudo bem? Doutor José Roberto, tudo bem? Como vai? É o seguinte, eu estive recentemente lá naquele hotel Mato Grosso, no Pantanal. Eu mudei aqui, passou uma semana inteira e era para conhecer. E lá num passeio que eu fiz no turno, eu fui numa fazenda, e um rapaz, filho da caseira da fazenda, conversando com ele, na beira do Rio Pichain, eu perguntei para ele sobre peixe e tal. Ele falou, olha, o problema é a quantidade de peixe que sai clandestinamente daqui. O senhor não tem ideia, sai toneladas. E aí isso aí está acabando com o peixe. Não é pescador de beira de rio, não. É pescador de anzol. E está acabando essa pesca predatória, mas é aqui no meio aqui do Pantanal. Não respeitam sequer a Piracema. E sai, de vez em quando a polícia pega alguma coisa e tal, mas tem os grandes grupos, as pescas predatórias em grande quantidade. Isso daí que, segundo eles lá, os ribeirinhos, é o grande problema da pescaria. Eu não sei, eu fico assim, eu não tenho um conhecimento profundo sobre o assunto, mas a senhora acredita, você, Antero, acredita nesse rapaz que ele me falou, e que isso realmente não vai ser combatido com essa cota zero, porque daí a situação é completamente diferente dessa achar um barco lá na beira do rio. Ela poderia dar uma pensada nisso. Será que esse rapaz está falando a verdade? Obrigado. Obrigado, Zé Roberto. Mas se tiver o perdimento de bens, é isso que eu ia falar agora. O cidadão vai correr o risco de perder o caminhão também, né? Não, vai correr o risco de perder o caminhão, vai correr o risco de perder o barco. E o ribeirinho, Zé, ele não entra no projeto, ele é o único que o projeto resguarda. Agora, é claro, né? Ele não entra no projeto para poder pescar para comer, né? Não, para pescar para comer, eu ia te falar agora. Agora, você entrar na casa de um ribeirinho e ele tem um freezer cheio, igual a gente viu esses dias numa fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, ele tem um freezer com mais de 100 espécies de tucunaré, assim, aí ele não é um ribeirinho, né? Porque se ele pega lá para ele comer, ele vai ter 2, 3 dentro do freezer dele. Esse aí ele está resguardado. Mas eu acho que ele está certo em partes. Talvez por desinformação, mas eu acredito que o perdimento do bem vai resolver o problema. E esse bem vai ser passado à fiscalização, que esse é o objetivo do governador. Então, se for apreendido barco, caminhão, mas aí carro, também há controvérsias. caminhonete. Como é que faz com pousadas, com hotel? Tem O cidadão tem 30, 40 hóspedes no hotel. E aí não pode ter freezer de peixe? Ele vai ter que ter peixe, mas não vai poder ser peixe de rio, né, Antero? Ele vai ter que ter a nota desse peixe aí. E isso as pousadas concordam, inclusive. Eu já conversei com alguns e eles concordam. Eles vão ter que ter a nota do peixe que eles compraram. Eles não vão poder tirar o peixe do rio para alimentar. Se o cliente quiser comer um peixe de rio, ele vai ter que pegar e comer na beira do rio. Vai ser a mesma regra. Não, ele pode pescar lá na beira do rio e pedir para o hotel fazer para ele. Pode, mais um, né? Se chegar a fiscalização lá, ele não pode ter ali dentro várias espécies que não condiz com o número de hóspedes. E como é que diferencia o peixe de rio e o peixe de... Vai ter que ter a nota. Ele vai ter que ter a nota de onde ele comprou esse peixe. Ele tem que ter a nota daquele produto que está ali dentro do freezer estocado. Até a pergunta do Rafael Nunes aqui. Bom dia, deputada. Se não há fiscalização hoje e tem a pesca predatória, por que eu vou acreditar que não terá pesca predatória com a cota zero? Foi por isso que eu falei, porque vai dificultar. Não vai poder transportar nada. Nada. Hoje, você sabe o que acontece também? Eles acumulam até carteirinha. Eu pego a carteira do Antero, eu pego a carteira da Luana, e eu pego essas 2 carteiras e eu posso transportar o peixe dos 3. Hoje a coisa está bagunçada. Se não vai poder carregar nenhum, se é transporte zero, vai facilitar muito a fiscalização. E eu acho que a partir daí a gente pode desenvolver esses programas da fiscalização voluntária também. Tá, tem mais gente aqui no telefone. Alô?
Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Almir. Ô, Almir. Eu tenho uma outra questão, né? De fato, eu acho que vai ser muito complicada a fiscalização, porque já não é feita hoje, né? Porque eu tenho andado muito no Rio Cuiabá em função do trabalho social que a gente faz aí no Pantanal. Eu desço aqui até o Birigá, lá no São Lourenço, né? E, assim, a gente vê o pessoal saindo com peixe por rotas onde não estão sendo fiscalizados, né? A gente pode começar a fotografar, denunciar, tudo bem. Mas um outro detalhe também do Pantanal que é muito complicado é o jacaré. A quantidade de jacaré que está tendo no Rio é muito grande. E, segundo, não sei se isso é verdade, um jacaré adulto come até 10 quilos de peixe por dia. Então a gente tinha que estar saindo também num controle do jacaré do Pantanal. Bom dia, muito obrigado. Tá ok, muito obrigado. Isso que o Almir falou é verdade, só que teria que ser uma legislação federal. A gente já até conversou com o governador sobre Mas isso. por que tem que ser legislação? O abate do jacaré tem que ser legislação federal. Até a gente trocou uma ideia com o governador. Já é permitida a criação de jacaré. Né? A gente até conversou com o governador sobre a possibilidade de se criar um lacre, né, de se trabalhar uma lei federal. O Sacchetti, Adilton Sacchetti, quando era deputado federal, tinha um projeto parecido. Esse negócio do jacaré também é uma boa desculpa para os malandros que fazem pesca predatória no Rio, né? Não somos nós, é o jacaré. Mas daria para fazer essa questão do lacre, eu acho que seria muito interessante, e também você fomentaria a caça aqui dentro do estado, né? Que poderia ser regulamentado, mas aí teria que ser a nível federal. O Giovanni Benegas manda aqui a seguinte mensagem: parabéns pelo programa, deputada Janaína, você é a melhor do Brasil. Giovanni, obrigada. Tem que fechar mesmo a pesca em geral, porque o turismo vai aumentar e também vai gerar emprego. Parabéns pelo seu trabalho, deputada. Giovanni Benegas, Vida Serena Premier, de Chapada dos Guimarães. Obrigada, Giovanni. Antero, se você vê, eu não sei se o governo já veio aqui falar, eu ouvi alguma coisa parecida. O projeto de turismo para a Chapada dos Guimarães, que coisa linda que ficou. Uma passarela toda de vidro. Da prefeita Thelma ou do governo? Do governo do estado, que é um projeto que só lá no Portão do Inferno, uma passarela toda de vidro, véu das noivas, uma trilha e um elevador para portadores de necessidades especiais. Nossa, assim, eu achei incrível o projeto de desenvolvimento do turismo ali na região de Chapada. Para a gente poder levar as crianças passear lá, num ambiente limpo, um ambiente, sabe, adequado. O projeto que o governo está fazendo ali para Chapada vai mudar a realidade do turismo ali na região. Vai ficar incrível, viu, Giovanni? Um abração aí para você. Deputada, vamos procurar fazer um VaptVupt, porque tem muita pergunta chegando aqui, vamos tentar aproveitar ao máximo. Eu acho que eu vou ficar depois e fazer pergunta pro Galo também, diz que ele tá vindo aí, né? Tá vindo aí. Vamos lá. Fala pra ele. Bom dia, Antero. Bom dia, deputado Janaína Riva. Antero, eu acho que essa questão aí do cota zero é o maior tiro no pé. Porque, na verdade, quem acaba com o peixe não é nós, pescador amador, é pescador amador que vai de vez em quando vai pescar, porque a gente fomenta o turismo, porque a gente vai lá pescar, a gente gasta 200, 300 reais de isca, a gente passa no posto, compra lá 100 litros de gasolina, a gente compra hora 2 tempos, a gente almoça na beira do rio, nos restaurantes da beira do rio, então a gente fomenta, o dinheiro circula. O que acaba realmente com os peixes do rio são 70% dos pescadores profissionais, que eles passam a rede, que eles armam anzol de galho, eles fazem tudo isso. O pescador amador, igual eu, igual 90% da gente, vai pescar, gastar 500, 600 reais, não traz um peixe, entendeu? Então, assim, essa questão da cota zero aí é o maior tiro no pé com a cultura, com a economia. Você imagine o cara que tem uma casa de isca em Santo Antônio, o cidadão que tem uma casa que vende traia de pesca. Isso aí vai lá embaixo. Eu, sinceramente, eu não entendo esse argumento. Porque, assim, se vai aumentar o número de turistas, se vai aumentar o número de pescadores, por que quem vende traia de pesca vai vender menos? Não, e ele é amador, como nós somos também. Eu tenho carteirinha de pescador amador. E desculpa, ele não falou o nome dele? Tem o nome dele aí? Não tem, né? É Carlos? O nome dele é Carlos. Carlos, desculpa, mas eu, como pescador amador, desconfio que você não é. Porque você falou que você compra
gasolina, compra traia, compra não sei o quê. Você não falou que você compra cerveja? Para que conversa de pescador é essa aí? Não, e pescar e soltar. Nós amadores, a gente já faz isso. Igual você falou, pra gente não vai mudar nada. É pescar e soltar. Se quiser comer algum peixe, igual o dia que eu fui, eu falei pro Antero, a gente pegou tucunaré, a gente comeu o tucunaré ali na beira da areia. O pirangueiro, que é o piloteiro, fez lá uma fogueirinha lá, e pô, coisa mais gostosa do mundo. Para que mais do que isso? Quer dizer, eu preciso levar e ficar estocando dentro da minha casa? Para comer em casa, vai ter que comprar na feira, peixe de tanque, vai ter que comprar no mercado, não vai poder carregar do rio. Tem mais gente aqui no WhatsApp. Bom dia, Antero. Bom dia, deputada Janaína Riva. E Altair, deputada. A minha opinião deveria ser assim, que as pessoas que são profissionais da pesca, é a mesma coisa como se fosse fazer uma carteira de habilitação. Porque tem pessoas que não sabem nem onde que o rio, Cuiabá, e recebem esse benefício. E quantas pessoas ficam aí sem comer, porque está servindo alguém que não precisa, que não sabem aonde nem pegar na vara de pescar. Eu fiquei sabendo, você vê, aqui em Cuiabá, a gente ainda não sabe exatamente quantos são os que vivem nessa situação. Mas lá em Brasília, diz que naquele lago do Paraná, diz que tem 30 mil carteiras de defesa. Parece que tem 100 mil defesas. Ah, você está brincando. 100 mil pescadores profissionais. Pessoal que na Piracema recebe dinheiro, pago com o nosso imposto, recebe um salário mínimo e não pesca. Lá nem tem peixe, como que o cara vai receber defesa? Bolsonaro vai mudar isso. Tem mais uma pergunta aqui no telefone. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital, bom dia, Antero, bom dia, deputado. Então, tudo que a gente vê que está sendo dito aí, a gente passa pela fiscalização. A fiscalização é a chave para que esse projeto possa perdurar. Por mais que a pessoa tenha o perdimento dos bens, se não tiver fiscalização, não vai conseguir constatar a irregularidade na pesca. Gostaria de saber da deputada se ela sabe a quantidade de fiscais atuantes hoje no Estado e qual é a perspectiva disso para o futuro. Olha, se eu não me engano, não chega a 20, viu? Eu não lembro exatamente o número aqui, mas não chega a 20. E você vê quantos quilômetros que nós temos de rio. Então, eu acho que uma saída é aquela que eu disse para vocês agora há pouco, que é um projeto depois, aprovado esse projeto, a gente pensar na fiscalização voluntária. Dá para fazer isso? Dá, porque tem muita gente, principalmente nessas cidades do interior, que já se propõe a fazer esse papel, entendeu? De fazer, auxiliar nessa fiscalização, até também para a gente não cair naquele problema da fiscalização corrupta, que é uma preocupação também que a gente tem, sabe? De existir uma fiscalização só para obter algum benefício daquele que está pescando de forma irregular. Então, a gente quer poder fazer um trabalho depois de voluntariado nesse sentido. Por exemplo, se eu sou uma voluntária cadastrada, qual que é o problema enquanto eu estou praticando a minha pesca amadora, o meu pesca e solte, eu também fazer esse papel de fiscalizadora? Quer dizer, se você tira uma foto, igual eu te falei, dentro de um barco, no rio, em determinado município, você consegue saber quem que é essa pessoa, onde ela mora e etc. Então, acho que dá para a gente contribuir e ajudar o Estado nessa missão. Agora, eu acho que aqueles que ficam assim, não, tem que arrumar mais fiscal, tem que isso, tem aquilo. Gente, tem outras prioridades, poxa, tem saúde, tem educação, e isso vai em primeiro lugar. Dá para a gente querer também que o Estado ele seja babá de pessoas dentro do Rio que não conseguem cumprir a legislação. Deputada, a gente vai ter que marcar um outro dia para a senhora vir aqui. Você já viu que o assunto da pesca... eu falei para você que ia ser o que mais ia bombar. Não é à toa que Cuiabá, o flutuante pegou fogo dentro do rio, né? Não. Falar do rio pega fogo. E lá na Assembleia hoje, até o Botelho, eu vejo assim, e outros que eram contra a Antero, hoje são a favor. O Moreto de Cáceres, campeonato de Cáceres, você sabe o tamanho que foi o peixe que foi campeão? Ele não era, ele era do tamanho aí desse microfone, desse pedestal do microfone. É o peixe que ganhou lá o campeonato, o maior peixe que foi pego lá em Cáceres. Quer dizer, alguma coisa tem que mudar, né? Se não mudar, não pega mais nada. Tá certo. A última participação é Pedro Pinto. Aqui abre-se uma janela especial para Pedro Pinto. Nós já temos encerrado, mas Pedro Pinto tem que... merece, não merece? Merece. Então, tá bom. Ele é maravilhoso. Com a autorização da deputada Janaína, você está convocado a fazer uma pergunta que ela quer responder, Pedro. Bom dia. Bom dia, Antero Paz de Barros.
Bom dia, amigos e amigas da Rádio 101.9. Bom dia, deputada Janaína Riva. Eu quero fazer uma pergunta, não sobre anzóis, mas sobre grampo. Eu queria saber qual vai ser a sua prioridade agora, que a senhora está fazendo parte aí também dessa investigação da Grampolândia, com relação a essas escutas ilegais. A senhora pretende fazer a solicitação de uma perícia nos sistemas de escuta do Ministério Público, do Guardião? Qual é a sua atuação prioritária em relação a saber aí os resultados, as investigações desse escândalo dos grampos ilegais que indignou toda a sociedade de Mato Grosso? Bom dia. Bom dia, Pedro. Eu acho que o mais interessante da minha participação é exatamente isso, é o poder pedir diligências, né? Então, não só com relação à perícia, que eu acho que é importante, ela tem que ser feita também, tem muita coisa aí que está muito mais explicada, e eu não vejo nenhuma manifestação no sentido de ir a fundo naquilo que está sendo dito. Quer dizer, existem algumas informações, por exemplo, que foram dadas pelo Cabo, e ele cita muitos lugares que todos nós sabemos que tem câmeras, né? Então, quer dizer, se existe dúvida sobre aquilo que está sendo dito... Mas não é só isso, deputado. Já que você vai ser assistente de acusação, tem um detalhe que eu já chequei com várias pessoas que foram entrevistadas aqui por mim, né? Inclusive membros do Ministério Público. Tem que exigir, não é pedir, não, exigir. Por exemplo, foi montada uma central de grampos ali perto da Assembleia Legislativa, certo? Que é onde o Cabo diz que estava a central de grampos. Exigir quais ligações foram para aquela central de grampos. Isso as telefônicas têm a condição técnica de informar isso rapidamente. Eu não entendi até agora por que não saiu a lista também, de quem foi grampeado e quem não foi. Qual que é a dificuldade de ter uma lista como essa? É porque o Ministério Público não quer, né? Então tá bom. Então, eu acho que o Pedro está correto. Esse é meu papel mesmo e eu quero poder ir a fundo nessas questões, me dedicar um pouquinho a isso. Você acha que o Pedro Tax vai ser punido nisso? Olha, Antero... Quem que você acha que pediu para te grampear? Paulo Tax ou Pedro Tax? Eu preciso responder isso, será? Precisa. Quem que você acha? Eu acho que os dois. Eu acho que primeiro isso aí deve ter surgido do Pedro e o Paulo executava, né? Porque o Paulo, pelo que a gente vê em todas as investigações, ele era o braço direito e esquerdo do Pedro, né? O nosso segundo Deus de Mato Grosso tinha um primeiro que era o Pedro Tax, ele era o segundo Deus. Então, tudo que o Pedro encaminhava, o Paulo executava para agradá-lo. E eu acho que se excedeu aí, né? Porque eu vi que teve algumas investigações que ele quis fazer com o cunho pessoal, né? Ele deu uma de Ministério Público lá e investigou em causa própria, mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi Pedro Tax. Você tem dúvida que isso saiu da cabeça do Pedro Tax? Mato Grosso, conhecendo a pessoa do Pedro Tax hoje, tem dúvida que isso saiu dele? Ele só não gosta de ser investigado, agora fazer isso com os outros ele adora. E de forma ilegal, né? Porque o que ele fez foi completamente legal. Inclusive, o dia que o doutor Zé Antônio nos visitou lá na Assembleia, ele falou que ele chegou a apontar para mim, mostrou lá um pedido em 2015 de uma interceptação telefônica com relação a mim e que o Ministério Público tinha arquivado. Eu falei, mas doutor Zé Antônio, quando veio esse pedido aqui, eu já estava grampeada fazia mais de um ano já. Então não é disso que nós estamos falando, nós não estamos falando de interceptação legal, nós estamos falando de interceptação ilegal, que é o que as pessoas têm que entender. O que foi feito de forma legal, prova, para investigação, isso, aquilo, beleza, ótimo, ninguém quer saber disso. A gente quer saber das investigações que foi para ouvir a vida da Maria, do José, do João. Enfim, rapidamente, sim ou não, porque o nosso tempo já está esgotadíssimo. Vocês não erraram de não fazer a CPI do Ministério Público? Ainda mais diante desses fatos. O duro dos grampos é que pouca gente vê isso como sendo um crime grave, sabe? Eu não troço tanto. Os Estados Unidos derrubou um presidente porque grampeou 4. Pouca gente vê, aqui sabe? Aqui grampearam 70 mil. Eu por mim, teria feito porque eu acho que a Assembleia tinha que se empoderar no momento em que um parlamentar é interceptado de forma ilegal. Sim, mas foi um erro, né, da Assembleia. Eu acho que foi. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista, deputada. Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Capital e estamos lá à disposição para debater temas que são relevantes para o estado de Mato Grosso. Então, um abração aí para todos que nos ouviram e participaram.
Tá ok. Muito obrigado. A entrevista da deputada Janaína Riva, que vai voltar aqui depois de 15 dias, depois das minhas férias. Já estou avisando os ouvintes que a partir de amanhã eu tiro 15 dias de férias. E depois das minhas férias vamos trazer a deputada Janaína Riva aqui para voltar a esse tema, que é um tema que movimentou muitos ouvintes. Inclusive, quero pedir desculpa aos ouvintes. Eu quero avisar os ouvintes que não deu tempo. Nós não conseguimos rodar todos os áudios por conta do tempo, né? Porque muitos áudios chegam assim simultaneamente e muitos ficarão sem rodar, né? Eu vou até passar para a assessoria da deputada Janaína para ver se a deputada pode responder para vocês pessoalmente, mas prometendo que daqui a 15 dias a gente volta a tentar entrar em contato com a deputada e querendo contar com a compreensão dos ouvintes.